Vamos começar com mais um relato do Algumas Razões para Ser um Cientista. No dia de hoje vamos falar de Cientistas são Exploradores. É de Leon M. Lederman, Laboratório do Acelerador Nacional Fermi, que fica na Batávia, Illinois, Estados Unidos. Meu interesse pela ciência, pelo que eu mais me recordo, veio da leitura sobre os cientistas. Havia muitos livros cruciais de jovens escritores. Eu tinha 10 anos de idade quando li sobre biólogos em um livro chamado Caçadores de Micróbios. Esse falava da história de como os cientistas resolveram problemas para provar que as doenças eram causadas por germes. O que mais me lembro são dos enigmas criados por uma certa doença e como, através de um trabalho cuidadoso de ideias, cientistas foram capazes de conectar essa doença a um micróbio, a um assassino observado apenas pelo microscópio. Para tornar a história ainda mais empolgante, identificando o culpado, a cura de pessoas doentes seria possível e muitas vidas seriam salvas. Isso soava muito melhor do que ser um jogador de beisebol. Outro livro que li foi escrito por Albert Einstein, no qual a ciência era comparada com uma história de detetive. Alguém era assassinado e havia várias pistas. Uma faca suja de sangue, um cachorro uivando e outras informações que pareciam estar desconexas, mas das quais o detetive, cientista, tomava nota cuidadosamente. Eventualmente, quando o assassinato era resolvido, cada pista, cada pedaço de evidência se combinava como um quebra-cabeça. Tudo era explicado. Mais tarde, no ensino médio, eu descobri que a ciência possuía outra inacreditável e maravilhosa característica. Não somente a ciência podia resolver problemas sobre o mundo, mas cada pequeno problema resolvido contribuía para que o homem compreendesse o mundo. Porque há dia e noite e de que forma funciona o nosso sistema solar. Um breve parêntese, interessante que eles sempre falam sobre o ensino médio, né? O papel que a educação do ensino médio tem para a formação de cientista, né? E se você for estudar filosofia, é interessante que você vai ver como é errada a nossa formação no ensino médio. Porque a base do estudo de tudo que a gente tem hoje é a lógica, por exemplo. Sendo que a gente não tem lógica no ensino fundamental, nem no ensino fundamental, nem no ensino médio. Eu digo nos termos filosóficos, né? Isso é algo, aqui um parêntese do texto, que eu acho que se a gente tivesse lógica, no termo filosoficamente falando, tipo a lógica de Aristóteles, sim, além da filosofia, mas assim, as ciências no geral, elas são erradas, porque a gente não aprende o que realmente é a ideia, né? A gente, fazer faculdade é descobrir que o que a gente aprendeu tá errado. A única coisa que tá mais, assim, certo seria matemática, física, química e por aí, só, né? Matemática, física e química, que nem biologia. Biologia também não é muito das discussões mais recentes, né? Enfim. Porque a biologia ainda é muito determinista, né? O modo como é ensinado. Mas, voltando aqui. Então, astrônomos e físicos realmente entenderam as estrelas e o processo como elas foram agrupadas em inimagináveis e enormes coleções de bilhões de sóis. Interessante que aqui ele está falando de astronomia e é uma característica do Brasil que só tem acho que são 3 cursos de astronomia no Brasil, que fala um pouco da nosso atraso científico. Tem astronomia na UFRJ, na USP e eu acho que uma no Sul também. Aí já mostra que a gente está meio atrasado na ciência nesse quesito. E aí a maioria das pessoas que estudam astronomia no Brasil precisam ir para física e depois fazer uma pós-graduação em física, no geral, porque tem poucos lugares que realmente tem astronomia como área de pesquisa dentro da física mesmo. E aí isso também que a gente tem poucos observatórios no Brasil e várias outras coisas, né? Enfim. Até mesmo o curso de astronomia da UFRJ, o que eles chamam de observatório, que eu não considero, mas
fica no alto de um morro, assim, tem uma ladeira para você subir para o campus de astronomia. É um lugar, tipo, minúsculo, tem, sei lá, 3, 4 salas, porque lá, que é um campus separado, eles têm aula no campus principal de matemática e de física, e aí separado de astronomia, e é no meio do centro da cidade, assim. Você vê que eles não estão observando nada, né? Porque tem toda a questão da poluição visual e tudo mais. Então, aqui no Rio também tem, por exemplo, o Observatório Nacional e o MAIST, que é o Museu de Astronomia e Ciências Afins. Inclusive é um dos museus que funciona como unidade de pesquisa, o Museu de Astronomia e Ciências Afins. Tanto que tem um programa de pós-graduação lá. Tipo, a universidade que eu faço, ela tem museologia. E aí, junto com o Museu de Astronomia, tem uma pós-graduação em museologia. Voltando. Estavam falando dos astrônomos e físicos, né? Outros cientistas usaram microscópios gigantes e poderosos para observarem profundamente dentro dos átomos e atualmente começaram a entender como a matéria e a energia funcionam, assim como um biólogo que tempos atrás pesquisou as bactérias. O que é interessante sobre microscopia é que existe uma área da física que é microscopia eletrônica, que é para observar coisas muito pequenas. Tanto que vai 10 mil vezes para mais, assim. Você vê no nível atômico, é muito interessante. Você utiliza um microscópio eletrônico, eu já vi um funcionando. É bem interessante. Mas assim, é uma coisa que você ficou o dia inteiro para observar alguma coisa. Porque o nível é muito pequeno, né? Então qualquer mudança que você for fazer é muita coisa que você vai mudar no objeto que você está olhando. Então, eu me lembro que quando eu fui ver, é que assim, eu fui no CBPF, que é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, e lá tem microscopia eletrônica, inclusive é disciplina do mestrado e doutorado, e tem microscópia eletrônica, e o cara falou que ele é responsável pela essa parte. Ele falou que ficam às vezes o dia inteiro para tirar uma foto boa, né? Do objeto que eles estão querendo. Voltando, eu descobri que parte de um grupo de cientistas que exploram o mundo, entrando no nível de 1 bilionésimo de centímetro e voltando até 10 bilhões de anos-luz. Era a vida mais empolgante que se poderia imaginar. Eu descobri que cientistas eram exploradores, como Cristóvão Colombo ou Vasco da Gama. Em tais épocas, os oceanos e continentes da África e América eram mistérios desconhecidos. Hoje, o desconhecido está em nossos corpos, em nossas mentes, e numa noite de inverno na qual vemos estrelas e galáxias. Há muitos mistérios hoje, como se formam as galáxias, o que é a energia escura que impulsiona o universo inteiro e como funcionam as nossas mentes. Ainda há muito que aprender e os cientistas ainda recebem para fazer este trabalho. Esse foi o relato. Amanhã é um relato sobre um cientista do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Amanhã. Hoje vamos falar sobre ciência moderna e teoria do conhecimento. São 2 autores que são racionalistas e 2 que são empiristas. Primeiro vamos falar de Descartes. Descartes já está meio batido, mas vamos lá. Ele fala que o método é um caminho inevitável para o exercício da razão. Então, devemos construir um método para atingir a razão. Ele é racionalista. E todos aqui, eles são idealistas. Eles não consideram que no mundo material está estrutura inteligível. Boa parte desses autores aqui, eles são idealistas pela forte influência da religião. Por mais que eles até possam ser mais ateus, a sociedade ainda estava incumbida de moralidade cristã e de um modo cristão de organizar a vida social, né? Tanto que o Estado ele surge também como novo Deus, né? Tem uma longa tem uma relação, né, entre a crítica do Estado e a crítica à religião. Porque você vê, quem é que critica o Estado? Isso é interessante pensar. Quem é que critica o Estado? Os socialistas, os comunistas e os anarquistas, que também criticam o papel social da religião. Então tem essa noção. Por quê?
Porque o Estado, ele é a representação política, do que é Deus, né? Tipo, não, não teologicamente falando, não na forma teológica, mas o Estado vira o novo Deus, né? E aqui vamos. Se você se propõe a conhecer algo sem o devido método, para Descartes era melhor nem ter começado. A primeira ferramenta do exercício filosófico dele é a dúvida. A dúvida é uma decisão e não pode ser averiguada de maneira clara se você utilizar os recursos que ela não está pedindo para você utilizar. Ele vai colocar que a maior dúvida que se pode ter é acerca dos sentidos. E a segunda é a dos sonhos. Por quê? Todos os idealistas eles têm um ceticismo em relação à realidade material. Como Platão, que falava que as ideias só estão no mundo inteligível. Então, existe um certo ceticismo em relação à realidade. E que existe uma outra realidade material. Existe uma realidade metafísica em que as coisas podem ser apreendidas, né? E por que os sentidos devem ser duvidados? Porque nossos sentidos podem nos enganar. E por que os sonhos devem ser duvidados? Porque não podemos ter certeza se estamos sonhando ou não. Muita gente pode falar, eu sei quando eu estou sonhando. Se você tem plena consciência de que você não está sonhando, é porque você está acordado. Logo, duvidamos da realidade das coisas. Porque não sabemos se é a realidade de fato ou se é um sonho. Nem a matemática pode ser colocada sob regime de verdade. Na segunda meditação, Descartes coloca a mesma metáfora que do ponto arquimediano. Ele diz que se você pega tipo uma gangorra, sabe? Uma gangorra funciona como? Funciona assim, né? De um lado para o outro. Se você pega vamos dizer, você tem uma gangorra suficientemente grande, apoiada no ponto certo, você consegue, você com o peso do seu corpo, consegue movimentar. É o princípio da alavanca, né? Você consegue movimentar até mesmo o planeta Terra. E aí a ideia do Descartes é encontrar o ponto arquimediano, que é o ponto sobre o qual assenta o conhecimento. Sobre ele deve repousar a certeza indubitável. Olhando para o mundo ao redor, contudo, só é possível encontrar incertezas, nada indubitável. Ele diz o seguinte: o que então poderá ser estimado como verdadeiro? Talvez nenhuma outra coisa, a não ser que no mundo nada há de certo. E aí ele vai dizer o seguinte: ele vai duvidar de tudo, e a única coisa que se mantém é que você está duvidando das coisas. Só permanece sua dúvida. Então ele vai dizer que penso, logo existo. Quer dizer que a única coisa é que eu penso, né? A única coisa que garante minha existência é que eu penso, né? E aí ele vai começar a falar sobre Deus. E de Deus vai assentar o conhecimento das coisas. Porque ele diz que Deus é perfeito. Deus além de perfeito, ele é onisciente, onipresente e tudo mais. Todos os atributos de Deus podem ser reduzidos a um único atributo. Ele é infinito. Logo, existe, né, a noção de infinito. E ele vai dizer uma coisa muito... ele vai dizer uma coisa muito interessante sobre as ideias. E a partir disso ele vai falar também da ideia do infinito. Isso é uma coisa interessante, por quê? A maioria das vezes, quando falamos de Descartes, a gente só fala penso, logo existe, para aí. Mas ele dá uma justificativa de como podemos conhecer as coisas de fato. Que é o seguinte. Ele fala da questão da razão. Se tem a ideia de infinito, uma ideia de infinito jamais pode acontecer sem uma causa primeira. Que é uma noção de metafísica. Que ele vai dizer que todas as coisas têm uma causa primeira, uma causa anterior a ela mesma, né? Uma ideia não pode ser causa de si mesma. Princípio parecido com a ideia
de Aristóteles que ele vai utilizar para argumentar a existência de Deus. Você vê que a linha argumentativa é a mesma, né? Ele vai dizer que a causa da ideia de infinito é exterior a ele. É necessário uma externalidade para o surgimento da ideia de infinito. Qual é a única externalidade possível para a produção da ideia de infinito? Ele vai dizer que é Deus. Se antes tínhamos as razões para duvidar, e que me levam e essas razões me levam ao ponto arquimediano de penso logo existo, agora temos as razões para acreditar. Se Deus cria todas as coisas, tenho razões para acreditar nessas coisas. Eu acredito porque elas são de providência divina, né? E é interessante. Então, ele vai dizer que o conhecimento das coisas se assenta em Deus. Agora nós temos Locke. Existe uma tese que é interessante pensar, de Locke, que relaciona o ensaio do entendimento humano, que é o modo como Locke enxerga como podemos conhecer alguma coisa e como as coisas alteram tudo, né? Alteram o nosso conhecimento. Você faz uma relação dessa obra com o entendimento sobre a tolerância. De novo, resumindo, né, e traduzindo, a epistemologia se entende também como uma política, né? Que existe um ensaio sobre o entendimento humano que vai dizer como Locke enxerga como podemos conhecer alguma coisa, e isso altera o entendimento sobre a tolerância e também sobre a propriedade. Ok? O inimigo teórico de Locke é Platão, porque Platão defendia a existência ontológica das ideias no mundo inteligível, independente do mundo material. Como todos sabem, existe a divisão do mundo sensível do mundo inteligível, e no mundo inteligível existem todas as ideias ontologicamente, né? Quer dizer que as coisas existem. Nós conhecemos as coisas porque as coisas existem no mundo inteligível. Enquanto Locke defende a aquisição do conhecimento através da experiência. Somos como tábuas rasas, folhas de papel em branco, e a partir disso nós temos várias coisas. Mas assim, é interessante pensar aqui que as pessoas colocam coisas ali. É muito diferente, por exemplo, algumas pessoas vão fazer uma confusão, mas é diferente da ideia de Marx, assim. Porque Marx ele tem uma ideia de ser genérico, né? Que o ser humano não é nada por natureza. Marx vai dizer que o ser humano não é nada por natureza, mas ele não vai dizer que é como se fosse uma folha em branco, porque a folha em branco existe a ideia de que alguém pode escrever, porque qual é a ideia do iluminismo? É a iluminação da razão, né? O que acontece aqui? Se a gente tem uma folha em branco, alguém pode escrever, e essa é a ideia da educação iluminista. Inclusive, o grande crítico do iluminismo, que é Kant, ele tem um texto sobre o iluminismo que eu recomendo muito que todo mundo leia, que é o que é o iluminismo, que ele inclusive fala isso, que você precisa de uma iluminação, né, segundo os iluministas, sendo que ele vai criticar que quem deve se iluminar é a própria pessoa, enquanto Kant diz que os iluministas eles entendem que alguém precisa te auxiliar nessa iluminação, né? Então assim, não confundam papel em branco com qualquer outra noção, sabe? Que aqui ele está falando sobre ideia, né? Ele não está falando nem sobre o ser, né? Porque existe uma natureza humana. O homem já é algo por natureza. O próprio Locke, ele já fala sobre isso. Isso aqui é algo sobre teoria do conhecimento, né? Como as ideias não são inatas, são variáveis com os costumes, porque elas são adquiridas com a experiência. É natural que a religião de algum lugar seja diferente da religião de outro lugar. Porque se temos experiências diferentes, as ideias vão ser diferentes. Porque a religião é um processo de crença em determinadas ideias. E como em diferentes culturas as ideias são diferentes, existem diferentes religiões. Quando ele escreve a Carta sobre a Tolerância, não está em jogo apenas que diferentes religiões sejam respeitadas no mesmo espaço. Todas são iguais
na medida que podem escolher religiões. Todos, né? Na verdade, todos são iguais na medida que podem escolher religiões diferentes, né? Você pode escolher a religião que quiser e todo mundo é igual em relação a isso, né? E aí, veja, de novo, a gente falou na aula sobre teoria política moderna, né? Essa já tá no YouTube, né? Filosofia política moderna. A gente falou sobre os 4 princípios do liberalismo ou do iluminismo, que é a liberdade, a igualdade, a propriedade e a família. Lembrando que a igualdade é a igualdade de norma, porque o direito iluminista ele é normativo, e aqui a gente está falando, todos são iguais na medida que podem escolher religiões diferentes. De novo, a gente está trazendo aqui a noção de igualdade perante a norma, que é uma igualdade isonômica. Isonomia tem a ver com igualdade dentro da norma, que é exatamente o que ele está falando. A gente nunca vai ver uma noção de igualdade como igualdade de condição, né? E existem 4 tipos de pessoas que estão fora da tolerância. O imoral, que não respeita a moralidade alheia, ateu, o papista e o intolerante. O papista é quem segue o Papa, porque ele é inglês, os ingleses são de outra religião, né? O rei se separa da igreja católica e funda uma nova igreja, né? As pessoas não preenchem sua tábula rasa apenas com ideias, também com coisas, né? O que o ser humano é, o que ele acredita e tudo mais, não é apenas ideias, mas posses também. Por isso que ele vai trazer também uma defesa da propriedade. Agora a gente tem um dos mais diferentes autores da filosofia, que é o George Berkeley. Ele é muito peculiar porque ele nega a existência da matéria, e para ele a matéria não existe. Para ele, ser é ser percebido. Algo existe à medida que é percebido. Algo só é se for percebido. Se eu não percebo, ele não é. A matéria por si só não se manifesta. É preciso que alguém a observe, que tenha impressões sensoriais. A matéria só existe a partir do momento que eu a percebo através dos sentidos. Como sei que as coisas estão lá independente de estar observando-as? Uma justificativa que ele dá para a existência das coisas seria que Deus está observando tudo. Todas as ideias não são nada além de sensações. Não existem ideias abstratas, existem apenas nomes artificiais sobre as coisas. São das ideias abstratas que surgem certas ilusões que nos fazem criar certas substâncias independentes da sensação. Aquilo que existe apenas enquanto é percebido. É interessante porque ele fala que não existe ideia abstrata, porque não existe abstração. Ele vai dizer que não existe abstração, por exemplo, de homem e mulher. Quando você fala, você está pensando, se referindo a uma coisa, a um determinado homem ou uma determinada mulher. Então é interessante pensar isso também. E aí, é interessante, né, pensar. E aí, quem tiver interesse numa teoria de como os termos se relacionam com as coisas, como eu já falei em outras aulas também, existe a teoria das categorias que em Aristóteles, que Aristóteles funda a lógica nisso. Que está lá, assim, é interessante que, aqui eu vou fazer um breve parêntese, né? É interessante pensar, tanto em Locke quanto em Aristóteles e todo mundo, e um erro aqui eu vou dizer para quem quiser um dia estudar filosofia sério, principalmente na faculdade, é perceber que todas as coisas estão juntas, né? Você vê que todos os filósofos, eles são polímatas. O que quer dizer? Quer dizer que eles falam de muita coisa, muita coisa. Polímata é aquele que tem conhecimento sobre muita coisa, né? E você vê que praticamente ninguém é polímata hoje em dia, porque a gente escolhe no mestrado e no doutorado um tema e a partir disso nós desenvolvemos como nossa pesquisa. Existem alguns autores, alguns pensadores, algumas pessoas que falam de temas diversos. Um que fala sobre coisas
bem distintas. É o Oswaldo Pessoa, se eu não me engano. Ele é da USP. Se vocês forem lá no site da pós-graduação em filosofia da USP, vão ver. Ele fala sobre física, história da física, filosofia da física, em especial a mecânica quântica, e fala de filosofia da mente, para você ver. Então, mas todo mundo aqui é muito polímata. E aí, toda grande discussão intelectual parte de uma discussão epistemológica. E essa discussão epistemológica, ela vai permear toda a discussão, né? E vai tratar toda a obra como um sistema lógico, em que há premissas e dessas premissas são derivadas as conclusões. Então todo mundo vai falar como nós conseguimos aprender as coisas, o que é o ser humano, são coisas básicas. Como conseguimos conhecer as coisas que conhecemos, como são formadas as ideias e como são formadas a filosofia e tudo que nós temos, né? Interessante porque isso tudo vai se juntar num sistema coeso. E é interessante que eles não estão publicando aqui, nenhum desses autores da filosofia, até filosofia moderna, digamos até Marx. Vamos colocar aí, o último grande na filosofia foi Marx. Existem outros mais contemporâneos aí, como Max Weber e Durkheim, e alguns poucos no século XX, hoje em dia século XXI praticamente não tem nenhum, que foi Foucault. Tenho 1000 críticas a Foucault, mas Foucault também resgata esse princípio filosófico, né? Existe esse princípio filosófico também em Foucault, deles trazerem tudo como um sistema que tem uma totalidade. Por isso que aqui a gente parte da epistemologia e uma implicação na teoria política de Locke. Tá vendo? É interessante porque eu estava fazendo um curso que está disponível no YouTube, inclusive, para quem quiser ver. Tem a bibliografia lá no site da USP, que é a Teoria da Demonstração de Aristóteles. E tem um texto que é sobre isso também, né, sobre Aristóteles. E eles falam justamente isso, que os autores trabalham as obras de forma muito isolada. Um dos princípios para a lógica de Aristóteles é a teoria da verdade com correspondência ontológica entre o enunciado e, além do enunciado, temos a realidade, né? Porque tudo que foi dito é dito, ou poderá ser dito, é verdadeiro na medida em que se realiza ontologicamente na realidade material, né? Mas esses conceitos de existência e outras coisas, ele fala onde? Ele fala no livro chamado Metafísica, sendo que o livro onde ele fala de lógica é o Organon. Então você vê como as coisas são juntas, todas as coisas são juntas, né? E aí é interessante pensar isso por conta do que foi dito de Locke e de vários outros autores, né? Porque a gente vai vir agora a partir das próximas lives, para uma filosofia mais contemporânea. Kant, a gente vai para Kant, Hegel e Marx, depois a gente vai para os contemporâneos, né? Depois a gente vai começar coisas contemporâneas, mas é isso, sabe? É interessante vocês pensarem nisso quando forem estudar filosofia, que os livros eles não são desassociados um do outro. E aí ele traz o Porchat, que é um importante estudioso brasileiro em Aristóteles, que ele traz a totalidade, né? A totalidade do pensamento de Aristóteles, por exemplo. Então é interessante vocês pensarem nisso, né? Porque assim, a gente faz um recorte muito pequeno de todos esses autores, mas eles têm um pensamento filosófico completo. Assim, tratam de praticamente tudo, né? E é interessante vocês pensarem qual é a concepção epistemológica deles, né? Sempre quando vocês forem estudar as coisas, é interessante vocês entenderem qual é a epistemologia daquele autor, né? Qual é a linha epistemológica que eles seguem, que é a linha metodológica, né? Isso é muito interessante. Duas coisas que eu acho importantes, que é o contexto histórico, né?
Assim, o contexto histórico ele é muito mais ligado às conclusões, né? Porque as ideias de uma época têm a ver com a materialidade daquela época, né? Inclusive, tem muitas pessoas que falam, por exemplo, que numa visão materialista, né? Que Darwin só conseguiu fazer a teoria da evolução e pensar numa teoria da evolução porque era uma época que tinha mobilidade social. Que a ideia de que as pessoas podem mudar ao longo da vida traz uma ideia de que outros seres também podem mudar, né? Então tem gente que fala isso, né? Então é interessante vocês pensarem. Vai estudar humanas. Quem é que está falando? Da onde vem? Quais são as condições materiais? Qual é o tempo histórico? E qual é a epistemologia desse autor? É isso. Então, só fazendo uma breve revisão aqui. A gente falou sobre Descartes. Ele duvida de tudo. Ele vai falar que a única coisa que pode garantir a existência das coisas, que a gente pode conhecer as coisas, é Deus. A gente falou de John Locke, que ele é contra Platão. Ele diz que não existem ideias inatas. E a gente falou de Berkeley, que diz que não existe matéria. E aí nós temos também David Hume, né? David Hume, ele é empirista e ateu. E ele vai falar de uma perspectiva empirista para o estudo da natureza humana. Escreve uma história da Inglaterra e se torna famoso por essa obra. Por quê? Ele escreveu o tratado sobre o estudo da natureza humana e ele não foi muito bem recebido, ninguém leu ele. E aí ele foi conhecido mesmo por conta da história da Inglaterra. Que inclusive o Churchill, ele falou bem dessa obra. Ele teceu elogios à obra de David Hume. A grande radicalidade do pensamento de Hume é o foco dos sentimentos em detrimento das ideias, mas sem negar a existência da matéria. Tudo o que está em nossas mentes vem através da percepção dos sentidos. O saber depende em grande parte da crença gerada pela imaginação. Defende o empirismo cético, que coloca radicalmente em questão as pretensões da metafísica clássica. Vejamos aqui que não só ele critica a metafísica, veremos Kant criticando a metafísica também, mais adiante, cenas dos próximos capítulos. Problemas abordados em sua obra são: de onde vêm as ideias, como se forma o nosso conhecimento, o que garante a validade. E é muito interessante vocês pensarem duas coisas, né, que é importante para pensar conhecimento e filosofia da ciência. Que é o seguinte: experiência e empirismo não tem a ver com experimentação. Veja, é interessante que eles não falam da matéria, eles não falam de uma materialidade, eles falam essencialmente de sentidos. Eles falam da experiência dos sentidos. Isso que é experiência. Quando se pensa em experiência, se pensa em sentidos. É isso. O que se faz na ciência contemporânea principalmente, ciência pós-Francis Bacon, se faz experimento, que não necessariamente tem a ver com os sentidos, ok? Diferentemente da experiência, a experimentação traz consigo um método, né? O que acontece? A ciência moderna tem a ver com metodologia. É uma metodologia que traz em voga o racionalismo e atualmente é dedutivo. Tudo bem, eu acho que Francis Bacon ele é mais indutivo. Vamos lá, o que é indução? Indução é quando você parte do particular para o geral. Inclusive na matemática, para quem já estudou matemática, mas matemática álgebra, e principalmente para quem já fez o BMAP, conhece o princípio da indução finita. Vou explicar esse princípio. A gente primeiro vai enunciar uma coisa. A gente enuncia aqui: todo conjunto dos números naturais tem um elemento mínimo.
Se eu pego um conjunto, todo subconjunto, né? Se eu pego um subconjunto, ele tem um elemento mínimo, beleza? E existe um segundo princípio. Entre dois números consecutivos, não há nenhum número intermediário. Se eu parto do zero, qual é o próximo? É 1. Nos naturais, não existe nenhum número intermediário, beleza? Partindo desses dois princípios, tem um elemento mínimo e outro. E aí, eu tenho uma propriedade, beleza? Eu tenho uma propriedade que, vamos supor que seja assim, todo número da forma 2k é divisível por 2. Ou eu tenho que todo número da forma 2k mais 1, ele é ímpar e é ímpar, beleza? Peguei uma propriedade qualquer, mas existem várias outras que a gente prova e tal. Inclusive em cursos de álgebra você vai fazer vários exercícios. E aí eu vou pegar o menor elemento que vale. Vamos supor, tipo 2k, lá, 2k para 0, funciona? Funciona. Porque 2 vezes 0 dá 0, que é par. Para 1, vale? Vale. 2 vezes 1. E aí você pode... Aí você vai generalizar. Esse é o princípio da indução finita. Você começa com 0, depois você prova para 0, você prova para 1. Depois você vai provar para um número n qualquer. Beleza. Depois você prova para n mais 1. Você provou para todos os números. É isso. Que você diz, se 0 foi seu primeiro elemento, você diz que ele é um elemento mínimo. Você enunciou o princípio da boa ordenação, que se chama, de que todos os conjuntos dos naturais, subconjuntos, têm um elemento mínimo. Então, se eu tenho o primeiro número que serviu para a minha fórmula como o menor elemento, funciona. Beleza, não existe nenhum elemento menor que ele. E aí, se eu provo que vale para um número determinado, o número seguinte, aí depois eu provo para n mais 1, vale para todos os naturais a partir daquele primeiro. Por quê? Dizendo que entre dois números consecutivos não existe nenhum número intermediário, dizendo que vale para n mais 1, vale para todos. Esse é o princípio da indução e é um processo indutivo utilizado na matemática. E aí você prova. Vamos supor que eu provo para 0. Aí depois eu provei para 1. Provo para n mais 1, vale para tudo. Por quê? Eu posso dizer que n é 1. Quer dizer, eu posso dizer que n é 0. E aí vale para n mais 1. Então vale para 1. E aí eu repito esse processo. Digo que o 1 é n mais 1 seria 2. E sucessivamente. Enfim. Aí o que eu estava dizendo é que sobre o método, né? Estava dizendo que nasce indutivo e agora é dedutivo. Agora o nosso método é dedutivo. Por incrível que pareça, mas é dedutivo. Por quê? A gente tem as questões das leis gerais. Existem as leis gerais. Por exemplo, uma coisa que é fundada, que eu já falei em outras aulas, com Newton, com Newton e outros cientistas modernos, é a concepção de universo. Por quê? De novo, o cosmos, que era a noção antiga, era uma noção que é qualitativamente diferenciado e ontologicamente ordenado. Existia uma ordenação ontológica e era qualitativamente diferenciado. Não existia uma ideia de que o universo é igual. Que o universo é composto da mesma coisa em todo o seu espaço. Não existia isso, né? Agora nós temos a noção de que é tudo a mesma coisa, e aí nós temos a ideia das leis gerais, que são utilizadas em diversas áreas. Como, por exemplo, que eu sempre gosto de utilizar isso porque é um bagulho que eu acho errado, mas beleza, que é na economia, porque a economia utiliza a teoria da escolha racional, por exemplo, que é extremamente dedutivo, porque a gente generaliza o comportamento humano para aplicar num indivíduo numa determinada situação. Então, existe isso, né? Isso é método. E esse é o método atual, né? Atual também é menos empirista e mais hipotético, tanto que vocês podem pesquisar depois sobre
a teoria das cordas. Se vocês forem pesquisar sobre teoria das cordas, por exemplo, é uma teoria extremamente hipotética, é uma hipótese, tá ligado? É uma hipótese. E que ela não é provada experimentalmente. Inclusive, tem alguns autores que vão dizer que... Alguns físicos, que estão vivos ainda, vão dizer que não existe. Que não é verdadeira, que não é válida, porque ela não pode ser provada experimentalmente. Então, como ela não pode ser provada, ela não pode ser falseada, né? Mas é uma hipótese, entende? Então é interessante. Depois eu vou trazer, porque eu acho que eu tenho um print no celular, depois eu pego o nome para trazer para vocês, de 2 autores que criticam a teoria das cordas nesse sentido. Então é interessante pensar que agora é extremamente hipotético, né? Porque a gente cria uma hipótese que não necessariamente é uma hipótese que ela é baseada no concreto, no material, né? Na situação real. Porque assim... Mas enfim, isso é método, né? Fazendo um parênteses gigantesco que eu fiz sobre experiência em método, porque eu estava falando que todos eles falam sobre experiência, né? Menos Descartes, que Descartes é racionalista, né? Ele é racionalista, então ele vai criticar o método empirista, mas todos eles falam sobre experiência em algum sentido, né? E mesmo Descartes ele fala, né, para criticar a experiência dos sentidos, mas é interessante que vocês entendam a diferença entre experiência e experimento, né? Que também é um dos grandes adventos da física moderna, é o experimento, né? A experimentação. Que aí você vai criar um método em relação a isso, e aí, dica a todos que estão aqui, pesquisem metodologia da pesquisação. De novo, metodologia da pesquisa-ação. É um livro muito bom que vai criticar, ele vai fazer uma crítica sociológica ao método. E, especificamente, a metodologia qualitativa de entrevista e survey, né? Que é questionário. Existe uma crítica também à estatística, também entra aí. Porque essas pesquisas de opinião são feitas utilizando métodos randomizados. Se vocês um dia forem estudar estatística, vocês vão ver que um dos princípios da estatística é que deve ser aleatório, né? A amostra deve ser aleatória. Mas existe uma coisa: qual é a representação da sociedade que está sendo feita com uma amostra aleatória? Às vezes ela não condiz com a realidade, entende? E aí é interessante que ele apresenta, né, uma coisa que está em Bourdieu, outra coisa para vocês pesquisarem, que Bourdieu vai dizer que todo método ou toda metodologia é uma teoria em ato, né, que é um ato de uma teoria. Existe uma teoria que é desenvolvida para ser transformada em metodologia. Então, todas elas têm pressupostos teóricos claros, entende? E aí tem várias críticas que é feita nesse livro específico que é a metodologia da pesquisação, né, que fala da relação do indivíduo que está sendo questionado com quem formulou, fala da relação de superioridade que pode acontecer em relação ao entrevistado e ao entrevistador, a linguagem utilizada. E existe um princípio também que ele fala que, assim, existem certos assuntos que, em situações que não são situações de crise, o cidadão comum não pensa, por exemplo. Por exemplo, o indivíduo, a não ser que seja época de eleição, ele não vai tomar a decisão de escolher um candidato. Então, se você faz uma pesquisa de opinião de candidato fora de época eleitoral, pode vir distorcido, né? Então recomendo para vocês verem. Porque assim, eu acho que, para mim, assim, a gente produziu muita coisa em sociologia, mas eu acho que o ápice da sociologia tá ali. Assim, por incrível que pareça, a gente já falou sobre muita coisa, mas assim, foi uma das coisas mais geniais que eu já vi, foi esse livro. Porque é muito importante esse livro, assim. Ele critica a metodologia que é utilizada hoje. Muito, muito bom esse livro. Mas voltando aqui, que a gente estava falando sobre Hume, né?
enfim. Falamos sobre método, experiência, experimento, problemas abordados na obra dele, recapitulando. De onde vêm as ideias, como se forma o nosso conhecimento e o que nos garante a sua validade. De novo, é um autor partindo da epistemologia. 4 pontos importantes da obra Investigação sobre o Entendimento Humano. A origem das ideias são as experiências sensíveis. O papel da imaginação na formação das ideias é o segundo ponto. O espírito humano nada mais é do que a coleção das ideias copiadas das impressões. Essas ideias se formam ou pela memória ou pela imaginação. Existe o terceiro ponto, a análise da relação de causalidade. A relação de causalidade é a relação de causa e efeito, que é a apreensão de sentidos de que uma coisa é causa de outra ou o efeito de outra, né? E é interessante vocês pensarem que correlação não é a mesma coisa que causalidade. Eu sempre utilizo o mesmo exemplo, que é um exemplo clássico, né? Que é o seguinte. Antes de usar o exemplo, sabe quando quando a gente tem Copa do Mundo, sempre tem um monte de coisa assim que é coincidência. Sabe essas coincidências para dizer hoje, esse ano vai ser o ano que a gente vai ganhar. Sabe essas coincidências? Isso é correlação. Quer dizer que existe uma correlação entre as coisas, né? Uma relação, né? Às vezes aconteceu no mesmo ano que o Brasil ganhou uma Copa, mas isso não quer dizer que foi a causa para o Brasil ter ganho a Copa. Agora eu vou dar um exemplo clássico. Quando aumentam as vendas de picolés, aumentam os afogamentos em piscina. O que uma coisa tem a ver com a outra? O verão. Quando aumentam as vendas de picolés, né? É verão. Logo, as pessoas vão mais à piscina, então as pessoas tendem a se afogar mais na piscina. Existe uma correlação entre os dois, mas não existe causalidade. Se você vai estudar depois, mais para frente, assim, coisas relacionadas a causa e efeito, você vai aprender uma ferramenta matemática que é a inferência. Inferência causal, é isso mesmo. Você pega alguns dados de duas variáveis e você consegue calcular o quanto uma é dependente da outra. É muito utilizado na área de políticas públicas. Essa relação entre causa e efeito. Inclusive, meu livro, eu fiz um livro sobre matemática para economia, tem lá coisa de inferência causal. Tem um livro de inferência causal lá. E esse livro foi tirado da pós-graduação em Sociologia e Ciência Política da UERJ, no IESP, que é o Instituto de Estudos Sociais e Políticos, que eles utilizam lá. Eu estava vendo a ementa, enfim. Isso é causalidade e efeito, né? Voltando, que ele está falando da relação, essa relação de causalidade e efeito, né, para Hume, é totalmente indemonstrável. De onde vem o princípio de causalidade? Resulta do hábito e da experiência do passado. De tanto a gente ver a coisa acontecer, a gente chega à conclusão de que uma coisa é causa e a outra é efeito. Para ele, os limites do nosso conhecimento, né, é o quarto ponto do livro. Nosso conhecimento tem relação com os dados dos fatos. Não tem um fundamento objetivo. Nada nos permite afirmar que existem leis que nos permitem o encadeamento necessário entre causa e efeito. Então ele vai, de certo modo, criticar as ideias de leis das ciências naturais. E aí ele vai dizer que as coisas são contingentes, né? Existe a necessidade e a contingência. Ele vai dizer que como as coisas são contingentes, o que é isso? Necessário quando existe um determinismo. Quando uma coisa é necessária, é determinado que uma coisa seja de um determinado modo. Quando uma coisa é contingente, quer dizer que ela pode ser diferente.
Quando uma coisa pode ser de um outro modo, ela é contingente. A natureza é contingente. Por quê? Não existe nada determinando que a gravidade funcione conforme foi relatado por Newton. O que determina que a natureza funcione dessa forma? Nada. Ela pode mudar. Aí, alguns autores cristãos vão defender que o que garante que a natureza funcione da maneira que funciona é Deus. Que Deus, ele mexe os pauzinhos para que as coisas continuem do modo que ocorre, né? É uma das coisas que... É um dos argumentos para que as leis funcionem do modo que eles funcionam é Deus. Deixa eu ver se eu tenho um livro aqui. Não sei onde está meu livro aqui, mas tem um livro que eu tirei um desses argumentos, que eu até postei lá no meu perfil, que foram os 5 argumentos para a existência de Deus, um deles fala sobre isso. Só que esse argumento ele não trata só sobre isso, ele fala também sobre máquinas e sobre... não só sobre máquinas, mas também sobre física, né? Enfim. E aí é isso. E aí ele vai dizer que a realidade é contingente, Hume vai falar que é contingente, e aí ele vai falar justamente que as leis não podem ser descobertas plenamente. E aí ele vai dizer que as percepções se dividem em 2 gêneros distintos, as impressões e as ideias. Se diferem do grau de força e vividez com que atingem a mente e penetram em nosso pensamento ou consciência. De novo, existem as impressões e as ideias. As percepções que entram com mais força e violência podem ser chamadas de impressões. As ideias são pálidas imagens dessas impressões. Então é isso. As percepções têm a ver com as sensações, as paixões e as emoções. Então, as percepções têm a ver com sentimentos e as ideias são pálidas imagens dessas impressões. Então é isso. Resumidamente é isso. A gente tem que o Locke ele é racionalista e todos os outros são empiristas. Mas, apesar disso, todos são idealistas. Muita gente confunde, né? Mas vou só para fechar o pensamento. O que é o idealismo? O que é o materialismo? O que é o racionalismo? E o que é o racionalismo e o que é o empirismo? O idealismo e o materialismo, eles dizem a respeito de onde estão as coisas que podemos realmente conhecer. Eles estão no mundo material ou no mundo que seria um mundo metafísico. De novo, materialismo que está no mundo material e o idealismo está num outro plano metafísico. E vem também com uma ideia de ceticismo em relação à natureza, ou à natureza material das coisas. Quando você ouvir que alguém é idealista, ele vai dizer que a gente não pode ter certeza absoluta sobre as coisas da realidade. Esse é o idealismo. Materialismo vai dizer que a gente pode conhecer as coisas no mundo material. Já o racionalismo e o empirismo tem a ver na relação de como conseguimos acessar essas coisas. Porque determinado onde estão as coisas que a gente pode conhecer, existe o problema de como conhecemos elas, né? E aí eu já tinha falado em aulas anteriores sobre o epicurismo. E aqui, para quem está aqui, eu recomendo novamente um livro sobre materialismo, porque Epicuro foi o primeiro materialista da história. Pelo menos o primeiro materialista sistemático. Foi o primeiro que criou uma filosofia e um sistema materialista. E aí tem um texto que vocês, buscando na internet, vocês conseguem a tradução dele, que é A Corrente Subterrânea do Materialismo do Encontro. De novo, A Corrente Subterrânea do Materialismo do Encontro, que é do Luiz Althusser. E a tradução é um texto em francês que foi traduzido
está no livro, está na revista Crítica Marxista. Se vocês colocarem o nome do texto no Google, vocês conseguem achar. É um texto de 1982. E é interessante, porque ele, resumindo aqui, é uma visão muito diferente de materialismo. Porque assim, o materialismo de Marx, por exemplo, é Crítica Marxista, o nome da revista. É uma revista da Unicamp. Resumidamente, por exemplo, Marx fala que o materialismo dele está ligado à produção, ao trabalho e à produção. Já Epicuro, ele vai falar sobre o atomismo, sobre os átomos. Então, a gente tem noções de materialismo e de idealismo muito diferentes. E é como eu falei, né? Em outras épocas aí, em outras lives, e reiterando isso aqui com vocês, a natureza do conhecimento é dialética. A gente não caminha em direção a um fim determinado. Não existe fim determinado na filosofia. Existe uma dialética de ideias. Então, é interessante vocês pensarem nisso, porque existe sempre um embate. A gente pode pensar nesse embate como materialismo e idealismo, empirismo e racionalismo. Ou o mais recente, que é da filosofia continental e da filosofia analítica. Para quem não sabe, filosofia analítica é assim: existe um problema de linguagem. Os filósofos analíticos vão dizer que isso é século XX, né? Os filósofos analíticos, eles vão dizer que existe uma imprecisão na linguagem e eles criam uma nova linguagem. Essa nova linguagem, ela é baseada na matemática, né? E aí eles utilizam a lógica, a probabilidade e a teoria de conjuntos para fundar uma nova linguagem na filosofia e trabalham com isso. Isso vai dar, por exemplo, origem ao Círculo de Viena. O Círculo de Viena é onde estava Karl Popper, que é um círculo positivista, que acredita que o único conhecimento válido é o conhecimento científico nos moldes do método científico, ignorando outros modos de conhecimento e falam da lógica também. E falando um pouco dessas coisas, dessa dialética, existe um livro que trata um pouco disso, que é da Academia de Ciências da URSS. No site marxists.org, vocês encontram esse livro. Assim, vocês podem pesquisar no Google apenas História da Filosofia URSS. Vai ser o primeiro site, o primeiro link, vocês encontram esse livro, que é intitulado Compêndio de História da Filosofia. Ele traz uma visão dialética da história da filosofia, centrando a dialética em duas filosofias: a filosofia material e a filosofia a filosofia materialista e a filosofia idealista, que é uma das formas de se enxergar a história da filosofia. Tá aí. Então, recapitulando, eu tinha indicado o livro do Althusser, né, do Luiz Althusser. Eu indiquei esse agora, e antes eu indiquei um também, que eu acho muito importante também, que é o Metodologia da Pesquisação. Deixa eu pesquisar aqui. Eu acho que é esse mesmo. Que ele critica o método. Porque eu acho, principalmente esses livros ou teorias que falam, exatamente isso, que falam contra o método. Metodologia da pesquisa-ação. Metodologia da pesquisa-ação. Inclusive, porque assim,
Muito da ideia da ciência moderna ela é baseada na noção de razão, né? Toda a filosofia moderna ela é baseada em razão. Mas qual é a razão? É a razão instrumental burguesa, né, iluminista burguesa. Porque o próprio conceito de razão ele é normatizado. Existe uma norma, né, uma razão normativa, e essa razão normativa é que vai basear toda a ciência moderna. Agora a gente vai começar a ver algumas perspectivas mais críticas, porque a gente vai ver Kant, que critica a filosofia, depois a gente vai ver Hegel e, por fim, Marx. E aí a gente, de um certo modo, acaba essa coisa mais filosófica. Não que a gente vai acabar agora, né, a estudar essa parte inicial, mas depois a gente vai para mais contemporâneos, como Weber, Gramsci, Hannah Arendt e Carl Schmitt. Basicamente isso. A gente, depois que a gente vê Kant, Hegel e Marx, a gente vai ter praticamente uns 4 ou 5 autores só. Provavelmente a gente vai ver isso em 2 dias rapidinho, depois e aí depois a gente vai começar a ver autores mais contemporâneos de sociologia do direito. E aí, até aqui, até a parte assim de Kant e Hegel, são coisas que a gente tem bastante conhecimento. A gente tem muito conhecimento, assim, é fácil de achar material. E aí, a partir de sociologia do direito, eu vou trazer alguns autores que não são tão falados assim. A gente vai adentrar mais em Foucault e Goffman. São 2 autores que falam sobre controle. É muito interessante. E aí eles falam de instituições totais, por exemplo. Bastante interessante também. Né? Que as instituições totais são as instituições de controle. E aí eu vou talvez fazer um paralelo com... Talvez dê para fazer um paralelo com psicologia das massas. Porque eu entendo essas instituições de controle como as instituições organizadas, ou as massas organizadas em que Foucault fala no livro dele, em Psicologia das Massas. Né? Porque uma dessas instituições é o quartel, por exemplo. Instituições militares, instituições como monastérios também. Quem fala de instituições totais é o Goffman, e ele fala sobre essas instituições políticas. Essas instituições religiosas também. Então, é interessante pensar também um pouco de Freud. Todo mundo pode ter 1000 críticas a Freud, mas eu considero Psicologia das Massas um texto interessante para se tratar, principalmente como um texto assim, mais sociológico. Eu vou trazer depois um texto que eu li, e aí depois eu vou trazer também, se der tempo, assim, é tudo questão de eu conseguir ler, né? Porque isso tudo eu estou estudando nas férias. Talvez aí, se der tempo aí numa coisa ideal, aí eu vou tentar estudar muito esses dias aí para trazer o conteúdo para vocês. Talvez eu traga também Ferenczi. Ferenczi é um outro psicanalista, ele é bem pouco falado, mas eu acho muito interessante. Eu estudei ele na faculdade, o Goffman também estudei ele na faculdade, por isso que eu tô querendo trazer para vocês mais aprofundado, né? Resgatar um pouco das coisas que eu li, que inclusive eu consigo estudar e revisar o conteúdo que eu já vi para trazer para vocês. Aí isso vai ficar numa segunda parte, que é a parte de sociologia, né? Então é isso. Hoje a gente falou sobre a teoria do conhecimento em Locke, em Descartes, em Hume e Berkeley. Né? Falamos um pouco sobre empirismo, sobre racionalismo, mas numa perspectiva, lembrem bem que é uma perspectiva idealista, porque a gente ainda tem forte influência da religião.
Então, a religião é essencialmente idealista, né? Então, a gente vai ter com Marx a primeira grande filosofia materialista, ok? Então, amanhã a gente vai começar a falar sobre Kant e Hegel e Marx. Marx vai ser um pouco depois, porque primeiro a gente vai introduzir Kant, depois a gente traz Hegel, né, dialogando com Kant. Depois que a gente viu, a gente parte para Hegel dialogando com Marx. E aqui eu vou falar uma coisa para vocês que têm interesse em filosofia, né? A gente estuda muitos autores, mas eu tenho uma lista de alguns autores. Se você quiser entender a história da filosofia, eu recomendo alguns autores, alguns filósofos, né? Que assim, toda a discussão da filosofia está neles. Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino, por incrível que pareça, São Tomás de Aquino, Kant, Hegel e Marx. É isso. Toda filosofia pode ser reduzida a eles. De novo. Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino, Kant, Hegel e Marx. O resto é o resto. Existem grandes contribuições na história da filosofia, mas eles bebem desses autores, né? Inclusive, uma coisa que eu recomendo muito que vocês façam leiam o Organo. É interessante. Mas uma coisa que eu acho interessante, se vocês souberem inglês, para vocês entenderem bastante de uma forma bem simplificada, se vocês quiserem entender Aristóteles, leiam o livro Introduction to Traditional Logic, que traduzindo é Introdução à Lógica Tradicional. Esse livro, infelizmente, não tem em português, mas existe um livro de Aristóteles chamado Organo, onde ele coloca toda a sua teoria lógica. Toda a lógica está ali. Toda a lógica dele está no Organo. Beleza. E tem um professor... tem um professor, que eu não sei de onde ele é, que ele pegou isso e esquematizou num livro bonitinho para você ler, que é esse livro que eu falei. Toda a teoria que tem ali é baseada em Aristóteles. E ele vai fazer uma distinção entre lógica tradicional e lógica simbólica. Porque hoje em dia a gente tem a lógica simbólica, né? Que não é a lógica tradicional. A lógica tradicional, ela é sobre coisas reais e sobre consequências reais. Os princípios da lógica, né, é a reprodução dos princípios de existência que precisam ser observados em nosso pensamento e aplicar à realidade. São os instrumentos do pensamento. E ele vai falar como as coisas que pensamos se relacionam com as coisas que existem. Ele vai trazer, por exemplo, que as coisas podem ser em gênero, diferença específica, espécies, propriedades, acidentes e etc. Então ele vai partir do termo. E aí ele vai falar como um termo pode ser definido. Ele também vai falar isso. E é explicado no livro, é explicado no Organo também, que pode ser tem um conceito, tem um termo, tem um símbolo, né? Tudo isso é explicado. E a partir disso ele vai traçar a sua teoria, né? E aí, mais avançadamente, de uma forma um pouco mais avançada, a gente tem teoria da demonstração em Aristóteles, né? Introdução à teoria de demonstração de Aristóteles, que é um curso que está disponível no YouTube, só que que é da USP.
Eles têm uma bibliografia também, uma bibliografia muito extensa. Eu recomendo que vocês vejam. No site da USP, se vocês pesquisarem, vocês vão ver também. É a bibliografia desse curso deles, de Introdução à Teoria da Demonstração. E cada uma dessas aulas tem uma série de livros, de textos. Por exemplo, a aula 1 tinha dois artigos, como bibliografia básica. Aí tem outros 2 artigos para aula 2. Então, também recomendo, né? Acabou que a gente divagou um pouco do assunto original, mas eu acho legal falar como vocês podem estudar filosofia, né? E assim, eu acho isso essencial. Eu acho porque vocês vão aprender a pensar, né? Vocês aprendem a demonstrar as coisas e a ordenar o pensamento de vocês. E é isso. E aí, uma coisa que eu pensei também é que eu falei de trazer Freud, eu vou trazer um texto para vocês depois, eu vou discutir com vocês também um texto de Freud, se der tempo, né, para estudar também Psicologia das Massas, um artigo que trata a relação de teoria política e Freud, que é um texto bem interessante. Tem eita. Se vocês forem lá ver a live que tá lá no meu canal de teoria política moderna, se vocês forem pesquisar lá esse texto, eu falo sobre Kant, né? E tem um texto que eu falo lá, né? Eu vou falar com vocês também, que é sobre um suposto direito de mentir. Esse texto aqui é um texto pequenininho, que é um texto pequeno para ler. Lê esse texto. Vou dar um breve resumo. Kant, ele fala do imperativo categórico. Ele fala que as normas devem ser universais e elas não podem ser mudadas. As leis e a moral é universal e aprendida pela razão. E ele vai falar que não devemos mentir. E aí, Benjamin Constant, que não é o mesmo do Brasil, né? Que existe um Benjamin Constant também brasileiro, mas esse é o francês, fala: se um pai estiver em leito de morte e o médico falar para o filho que o pai só tem mais 3 dias de vida, ele pode dizer para o pai que o pai vai morrer? Ele vai falar, o Benjamin Constant vai dizer, é meio antiético que diga para o pai que ele vai morrer. Seria mais ético e mais moral da sua parte dizer que ainda há esperança na vida. E aí ele manda uma carta falando sobre isso, né? Falando, deveríamos mentir para o pai, né? Nesse caso, manda para Kant. Kant vai escrever esse texto aqui, que tem umas 9 páginas, eu acho. E ele vai falar sobre o suposto direito de mentir, que ele vai falar que não, que a gente não pode. Enfim. E aí, sobre um suposto direito de mentir. Quer ler um texto de Kant? Esse aí é pequenininho e tal. Tá aí, mais uma indicação. Hoje foi um dia de muita indicação, né? Mas eu acho que são indicações legais. E é isso. Aí vou tentar agora estudar bastante, né? Principalmente esse final de semana, para já adiantar muita coisa. Aí talvez a gente faça umas lives um pouco maiores, mas que a gente consiga abarcar bastante coisa, para eu conseguir ler o texto de Freud, né? Para fazer psicologia, para a gente ler, discutir psicologia das massas num outro texto também, que depois eu vou ver direitinho o nome do artigo, porque foi numa disciplina que eu li. Então eu tenho isso. E talvez eu traga teoria feminista. Talvez eu traga também. Porque uma disciplina que eu fiz tinha tem uma teoria que a gente vai falar agora sobre sociologia do direito. Eu acho legal de falar sobre teoria feminista do direito. Inclusive, a gente vai falar de teoria feminista do direito. Mas uma das emendas de um dos cursos que eu fiz, né, que foi de teoria social, tinha também um texto lá, uma indicação de leitura que acabou não dando tempo da gente fazer,
que era de teoria de democracia deliberativa e feminismo. Uma teoria feminista da democracia deliberativa. Eu não lembro agora o nome do texto, mas depois eu procuro para vocês, que eu também discuta, porque uma das coisas que eu vou estudar tá aqui em algum lugar, eu acho. Tá aqui, ó. É o que assim, uma das coisas que a gente vai discutir é o patriarcalismo jurídico e a teoria feminista do direito. Se ficar bem organizado, a gente pode fazer uma live sobre patriarcalismo jurídico, teoria feminista do direito e teoria feminista da democracia deliberativa. E faz uma sessão especial sobre feminismo e política. Então, por hoje é só, né? Por hoje foi isso, né? E aí tem um outro texto interessante também, mas enfim, que a gente pode falar só sobre feminismo nessa live. Enfim, mas aí depende de como a gente vai levando as coisas. Mas, resumidamente, é isso. Por hoje é só. Amanhã a gente volta começando Kant e indo mais além. Talvez eu faça 10 horas. Eu percebi que 8 horas estava muito cedo. Então eu acho melhor fazer as 10. E amanhã a gente volta às 10. E lembrando a todos que as minhas lives estão salvas no YouTube. Eu tô postando lá. Falta a live de ontem. Aí amanhã de manhã eu vou postar a live de ontem mais a live de hoje. A live de ontem, para quem perdeu, a gente discutiu Maquiavel, Hobbes, Locke, Rousseau e Montesquieu. Amanhã a gente vai com Kant. Por hoje é só e até amanhã. Lembrando que amanhã vamos começar às 10. Até mais. E foi isso aí. Deixa eu ver.